Graça e paz! Tudo bem com você? Estou muito feliz em te ter em mais um vídeo aqui do nosso canal Refúgio Fortaleza. É muito gratificante saber que você está aí do outro lado. O que eu quero te dizer é que o Senhor tem uma palavra diretamente do céu para o nosso coração. E você é muito bem-vindo aqui conosco. Então continue conosco até o final desse vídeo. Tenho certeza que o Senhor vai falar muito aos nossos corações. Então vamos orar? Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Senhor amado, Deus querido, ó Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença. Senhor, que diminua eu e que o Senhor cresça. Que o Senhor venha estar falando, Pai, aquilo que é do desejo do Teu coração para cada um dos Teus filhos. Eu sei que o Senhor tem algo particular para retratar, Senhor, com cada um de nós e para se revelar a nós. Que o Senhor continue conosco, Pai, que ao longo desse vídeo, Pai, o Senhor venha estar falando através da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra de hoje a gente vai usar como versículo-chave Êxodo 34, do 6 em diante. Eu vou ler aqui pra gente. Diz assim: E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade e a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a terceira e quarta geração. Tem algumas Bíblias e traduções que vai falar que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Essa tradução, que é a internacional, né, a nova versão internacional, ela fala diferente, ela fala que perdoa a maldição, a rebelião e o pecado. Não é segredo para ninguém que o nosso Senhor ele não se agrada do pecado. Inclusive, o próprio Senhor ele nos adverte na sua palavra que não devemos pecar. Porém, existem 3 níveis de pecado e precisamos conhecer qual é a influência desse pecado na nossa vida e aonde pode nos levar. Conhecer as definições do pecado nos orienta para que a gente possa cada dia mais nos aproximar do Senhor. Nesse vídeo, eu vou relatar sobre 3 níveis de pecado, que é a iniquidade, a transgressão e o pecado. Então vamos começar com o pecado. O pecado é errar o alvo em hebraico, é o significado do pecado. Em Tiago, diz assim, eu vou ler para você. Em Tiago 4,17 diz assim: Portanto, pense nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Muitas vezes a gente até sabe, a gente conhece, entende, né? Testifica no nosso espírito, através do Espírito Santo, que aquilo é pecado. E a gente até sabe que não deve fazer. Porém, por algum deslize, né, por algum momento de distração, você acaba cometendo aquele erro. Exemplo, você está numa roda de amigos e, querendo ou não, um deles faz um comentário sobre outro amigo e você entra na pilha e acaba falando mal também. Outra vez você também até vê alguém passando por alguma classificação de injustiça. Você até poderia fazer alguma coisa como defender ou se posicionar mesmo. Foi algo que você não queria fazer, porque você sabe que deve fazer o bem, mas você não fez, então você errou o alvo e teve um pecado. O segundo nível de pecado é a transgressão. A transgressão em hebraico quer dizer ultrapassar o limite. Em João 3,4 diz assim, eu vou ler para vocês. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, o pecado é você entender que algo é errado, você tem a consciência que aquilo é errado, mas você transgride. A lei pode ser a lei que está na palavra do Senhor, daquilo que o Senhor já nos ordena que não é para fazer, também pode ser algo específico daquilo que o Senhor nos pediu. O Senhor falou para Saul, rei Saul, através do profeta Samuel, que não era para ele fazer nenhum sacrifício, que ele o esperasse. Mas diante daquela circunstância, que as pessoas estavam indo embora, ele decidiu ele mesmo fazer o sacrifício. Só que o Senhor falou que não, o Senhor não mandou que ele fizesse, o Senhor mandou que ele esperasse. Então ele tinha a consciência da ordem dada por Deus para ele. Então o Senhor deu essa ordem para ele para que ele esperasse. Então ele transgrediu. Ele sabia que era pecado, ele entendeu que não era para ele fazer e ele fez, desobedecendo uma ordem do Senhor. Então, transgressão é aquilo que eu sei que é pecado, eu tenho o conhecimento, o meu espírito já testifica que aquilo não é certo e eu vou lá e desobedeço. Então, vamos falar do terceiro nível de pecado, que é a iniquidade. Em Jó 34 diz assim, eu vou ler para vocês.
Por isso, escutem-me vocês que têm conhecimento longe de Deus. Estejam a fazer o mal e do Todo-Poderoso a praticar a iniquidade. Pois a iniquidade é a raiz, é a maldade, a raiz da maldade, que é ligada, interligada diretamente com o homem. Então, a partir do momento que o homem desobedeceu uma ordem dada para ele lá no Éden, que não deveria comer o fruto, e o porquê que o homem comeu o fruto? Porque ele queria ser igual a Deus. E o que é que acontece? Quanto mais o homem ele mergulha na iniquidade, mais ele perde o seu senso da justiça, mais ele não consegue enxergar aquilo que ele está fazendo. E Satanás se aproveita disso, pois ele se alimenta da iniquidade do homem. Nessa história do rei Davi com Betseba, os 3 níveis junto de iniquidade, de pecado. Então, quando Davi estava ali, que ele deixou de ir para a batalha, né? Deixou de se ocupar com as coisas de Deus, muitas vezes a gente até está firme na presença do Senhor, mas a gente começa a deixar de lado, não vou orar hoje não, deixa para amanhã, não vou ler a palavra hoje não, deixa para amanhã, eu não vou para a igreja essa semana não, deixa para depois. A gente começa a deixar um pouquinho as coisas de Deus de lado, assim como Davi. Era a época do rei estar na guerra, era a época do rei estar nas batalhas, e ele não foi, ele ficou em casa. Então, quando a gente começa a entender que quanto mais a gente deixa as coisas do Senhor um pouquinho de lado, mais o inimigo ele começa a preparar para nós bandejas que espiritualmente, muitas vezes por estarmos distraídos, acabamos sentando e comendo dela. O primeiro nível de iniquidade de Davi foi quando ele chegou no terraço e viu Batseba se banhando. Então, quando ele chega no terraço, que ele viu ela se tomando banho, ele já pecou, ele desejou. E a palavra do Senhor fala que não pode desejar ou cobiçar aquilo que é do próximo. Está lá nos 10 mandamentos. Porém, Davi, ele olhou e desejou. Beleza, ele pecou, ele poderia ter retornado, pedido perdão ao Senhor e ali morria aquilo ali. Porém, não. Ele foi para um nível maior, ele foi para a transgressão. Então, ele ultrapassou o limite, como a gente pode entender. Então, além dele ter pecado, né, que ter olhado, ter desejado, ele transgrediu, ele ultrapassou o limite, ele pediu que chamassem Betseba para que ele pudesse se deitar com ela. Então, isso aconteceu, ele foi, buscou ela, se deitou com ela. Nessa transgressão que ele desobedeceu, consciente daquilo que ele estava fazendo, ele desobedeceu à lei do Senhor, ele não teve arrependimento. Então, daí, essa transgressão, ela mergulhou um pouquinho a mais. Ela foi para uma iniquidade. E quando se tornou iniquidade, Davi sentiu o desejo de tirar a vida do Urias, né, do marido de Betseba. Ele armou tudo. Ele colocou ele para ficar na frente, ele armou que ele fosse morto pela espada do inimigo de Israel. Então, quando ele vem colocar em prática aquilo que estava dentro do seu coração, a gente pode entender que ele já praticou a iniquidade. Analisando o contexto da história de Davi, a gente pode entender que uma pessoa que ela está sobre a iniquidade ou mergulhada na iniquidade, ela tem algumas ações que pode refletir sobre aquilo que ela está vivendo. Ela planeja e executa, ela manipula e explora, e ela também comete atos de violência. E tudo isso mergulhado na iniquidade. E quando estamos na iniquidade, mesmo com essas características, não conseguimos enxergar aquilo que está diante dos nossos olhos. A gente perde, infelizmente, o senso de justiça. Paulo fala em suas cartas que a nossa própria natureza, ela testifica em nós aquilo que é pecado. Porém, quando estamos na iniquidade, parece que a nossa consciência, né, a nossa consciência natural, a gente não consegue mais refletir ou examinar se aquilo é errado ou não. Diante da iniquidade, a gente não consegue entender o quão profundo a gente está mergulhando e que isso pode não ter volta. Em Jeremias 2:22 diz assim, eu vou ler para vocês. Mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, declara o soberano Senhor. Então a gente pode ver em Jeremias que por mais que nós nos lavamos com água e sabão, por mais que nós demos desculpa, por mais que nós fingimos que não aconteceu nada ou que o caminho que estamos levando tá de bom tamanho, a gente precisa entender que a iniquidade, o pecado repetido, aquilo que já roubou a nossa consciência, ele fica marcado em nós, fica marcas em nós que o sabão, a água, por mais que você se lave, não limpe. Mas deixa eu te dizer uma coisa.
Existe algo que purifica o homem, algo que limpa o homem, algo que traz santidade para o homem e que deixa ele mais alvo do que a neve, que é o sangue de Jesus. E esse sangue, ele já foi derramado na cruz. É importante deixar bem claro aqui para cada um de nós que o Senhor, ele tem o poder de anular toda condenação que o pecado, a iniquidade, a transgressão tem na nossa vida. Lá na minha adolescência, quando eu me converti com os meus 14 anos, e até mesmo, né, quando eu retornei para a casa do meu pai, né, como filho pródigo, eu achava que só era apenas aceitar Jesus como o meu único e suficiente Salvador, era servir ao Senhor, né, anunciar que ele era grande e estava tudo bem. E a partir do momento que eu comecei a mergulhar na palavra do Senhor, que eu comecei a identificar alguns ciclos repetitivos na minha vida e algumas coisas que estavam acontecendo, parecia que eu não rompia, parecia que estava tudo travado, parecia que estava tudo preso e eu não sabia como me posicionar diante disso. Foi quando eu entendi que a salvação, ela vem através de Jesus. Sim, o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados. O Senhor veio para que nós podemos ter vida e vida em abundância. Através de Jesus, nós podemos agora ter uma ligação com o nosso Pai. A gente volta a poder falar com o nosso Pai, sem intermediadores. E aí a gente consegue, mas não está apenas com o poder do Senhor sobre nós, mas também dentro de nós, através do Espírito Santo. Porém, existe algo que cabe a Deus, mas também existe algo que cabe a cada um de nós. E para que a gente possa mergulhar nisso e que a gente possa se limpar todos os dias no sangue do Senhor Jesus, a gente precisa se posicionar. Eu separei 5 passos que são muito importantes. Não sei se você já fez algum deles, mas se caso você não fez, comece pelo primeiro e assim vai avançando cada dia após dia. A palavra do Senhor fala que nós vamos brilhando cada dia mais até chegar ao dia perfeito. Eu vou dar um exemplo muito bom que eu acho que vai de uma vez por todas dar entendimento daquilo que eu tô querendo falar para você. Vamos dizer que você tinha uma casa, ou tinha um quarto, ou um apartamento, enfim. Então você tinha aquele imóvel e ali por muito tempo foi um lugar onde você guardava tudo e simplesmente não cuidava. Você ia colocando todo tipo de bagunça, todo tipo de coisa, muito comum, né? Também aquele programa dos acumuladores. E ali você colocava muitas coisas e você não limpava, você não cuidava daquele imóvel. Talvez você ganhou de herança, talvez você comprou, enfim, é seu. E você não cuidava. A mesma coisa acontece na nossa vida. Durante vários anos a gente foi colocando coisas em nós, colocando coisas em nós, colocando coisas, e que essas coisas, para hoje, para o dia de hoje, não faz mais sentido. Se tornou lixo. Então a gente precisa entender que essas coisas que são ruins, que não têm mais utilidade, que não servem para você, você precisa tirar. O Senhor está pronto para ir ali, limpar, deixar tudo limpinho, cheiroso e arrumado. Porém, Ele dá para cada um de nós a obrigação de tirar aquilo que nós mesmos trouxemos. Então, quem foi que trouxe o pecado para dentro de você? Você mesmo. Quem praticou a iniquidade? Você mesmo. Quando eu falo você, eu também falo eu também, tá, gente? Então, quem foi que praticou a iniquidade? A Aline. Quem foi que cometeu o pecado? A Aline. Então, é a obrigação da Aline ela ir lá tirar todo o lixo para que o Espírito Santo possa entrar e possa dar aquela faxina e deixar o ambiente cheiroso, organizado e bonito. Então, é isso que o Senhor quer fazer na sua, na minha vida e na vida daqueles que desejam essa presença, essa restauração. Então, eu separei 5 passos que podemos fazer para que isso aconteça. Então, o primeiro passo é você confessar Jesus como seu único Salvador. A palavra nos ensina a confessar com a boca e crer no coração. Então, precisamos ter essa ação, confessar o Senhor com a nossa boca, crendo no nosso coração que Ele é o único e suficiente Salvador, que Ele é o nosso Messias. Então, o que precisa ser feito? Confessar. Então a gente confessa primeiro o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador e depois a gente confessa aquilo que ainda está guardado dentro de nós, aquilo que ainda está nas trevas. Precisamos confessar os nossos pecados para que haja arrependimento, para que haja limpeza, para que esse lixo ele venha a ser realmente tirado da nossa vida. Lá em Provérbios 28:13 diz assim: quem confessa os seus pecados não prospera, mas quem os confessa
e os abandona, encontra misericórdia. A confissão, ela pode ser verbal e ela pode ser escrita. A palavra de Deus fala também que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Porém, eu sei que muitos de nós não têm a outra pessoa de confiança para confessar. E devemos ter muito cuidado e cautela nisso. Muitas vezes você abre o seu coração para algum irmão, ou você vai até esse irmão, né, e conta algo que está acontecendo com você, e infelizmente no outro dia a igreja inteira sabe, ou a cidade, ou o bairro, enfim, todos sabem. Então a gente precisa encontrar uma pessoa de confiança. Porém, se você não tiver essa pessoa de confiança, mesmo assim confesse. Confesse em nome do Senhor Jesus, só você e o Espírito Santo. Convide o Senhor para estar junto com você no ambiente que você tiver. Coloca um louvor e ali você peça ao Espírito Santo para ele te revelar aquilo que é necessário. Isso já vai iniciar para você uma alta libertação. O Senhor vai começar a tirar de dentro de você todo o lixo, tudo aquilo que estava guardado, tudo aquilo que estava empilhado, cheio de sujeira, de telha de aranha, você vai verbalizar e vai começar a tirar. Se você tiver uma pessoa que possa estar intercedendo com você, ótimo, mas se você não tiver essa pessoa de confiança, faça você e o Espírito Santo. Faça por escrito, depois você rasgue e queime essa folha, mas confesse ao Senhor aquilo que você fez de errado e peça perdão. Eu sei que existem vários tipos de confissão. Você pode fazer uma confissão com um terapeuta, com um amigo, com alguém da sua família. Você pode até abrir seu coração para aliviar a sua alma. Só que isso não tem efeito no mundo espiritual. A confissão que tem efeito é através do nome de Jesus. Então, se você vai confessar com alguém, convide aquela pessoa para uma oração. E em nome de Jesus você se posiciona diante do Senhor com aquela pessoa servindo de testemunha. E ali os dois oram, um intercede. Essa pessoa intercede por você enquanto você confessa ao Senhor. Se você não tem essa pessoa de confiança, faça sozinho. Faça dentro da sua casa, vá para o seu quarto, feche a porta, comece a escrever, peça que o Espírito Santo te revele tudo aquilo que era necessário trazer para fora, pedir perdão. Entenda que a autolibertação, a confissão dos nossos pecados, ela deve ser todos os dias. Identifiquei que eu pequei, cometi algo errado que não deveria, confesse ao Senhor. Não dê legalidade para que o inimigo use isso contra você. O segundo passo que foi muito importante para a minha vida, e eu vou falar para vocês que esse segundo passo, ele teve um reflexo muito grande. O segundo passo é tirar tudo aquilo que não edifica. E eu sei que muitas vezes você até pode imaginar, não, mas eu não tenho nada que não edifique. Às vezes é o seu tempo, você passa horas, né, na rede social, assistindo uma série, ou fazendo coisas que não te edificam em nada. Então, quando você está num momento de libertação, que você está se aprofundando na graça do Senhor, que você está querendo ter com o Senhor um relacionamento diferente, tirar aquilo que não edifica é mais do que necessário. Isso vai te fortalecer para que você possa sair de uma vez totalmente do que é pecado, transgressão e iniquidade. Quando você vai tirando aquilo que não edifica. Porque muitas vezes você tem até uma inclinação para a perversidade sexual. E aí você vai assistir um filme ou uma novela. Então a primeira coisa que aparece lá é cenas ilícitas. E aquilo ali ativa dentro de você um gatilho. E você não estava nem pensando, né, sobre aquilo. E você acaba sentindo desejo e vontade. Então, para que isso não aconteça, porque ainda você está na alta libertação, é preciso tirar o que não edifica. Então, aquilo que não edifica pode ser coisas, pode ser pessoas e pode ser também ambientes. Para quem tem o vício, né, infelizmente, de bebida, aquela pessoa ela não pode estar sentada num bar se ela ainda não foi totalmente liberta. Então é melhor evitar esses lugares para que esses lugares não te levem a pecar, até que você se sinta forte o suficiente e aquilo para você já não faça mais sentido. Mas enquanto a sua batalha for entre a sua alma, né, e o seu corpo com o seu espírito, você precisa deixar o seu espírito mais forte. Então, antes, se afaste daquilo que não edifica. O terceiro passo para que você tenha mais força, para que você venha se afastar das coisas que não edifica, é você se santificar. A palavra nos ensina que é através do quê? Do jejum, da oração e da palavra do Senhor. Então, quanto mais você busca intimidade com o Senhor, né? Quanto mais você edifica com essas coisas, você começa a ter o seu espírito mais forte. E é o seu espírito mais forte com o Espírito Santo que
e habita dentro de você, que vai te ajudar a se apartar do pecado, da iniquidade e da transgressão. Então você precisa se santificar para alimentar o seu espírito, para que na batalha entre o espírito, a carne e o corpo, o espírito ele venha sair mais forte, ele venha sair vencedor. O quarto passo que eu te apresento, e eu tenho certeza que isso pode mudar a tua mentalidade, é você conhecer quem Deus é. Muitos de nós conhecem apenas aquilo que as pessoas falam. Às vezes a gente vai até na igreja, escuta a palavra do pastor e conhece Deus através de alguém ou daquilo que você escuta ou lê em algum comentário. A gente precisa entender quem é o nosso Pai. A gente precisa saber explicar o porquê temos fé, o porquê acreditamos em Deus, o porquê que servimos ao Senhor Jesus, o porquê acreditamos que o Senhor é o nosso Messias. A gente precisa conhecer Deus ao ponto da gente ter autoridade e poder explicar o porquê da nossa fé. Então, o conhecimento, ele vai nos trazer uma consciência diferente. No nosso consciente, a gente vai ter uma virada de chave estrondosa. E quando você começa a conhecer o Senhor, é impossível você não praticar o quinto passo, que é construir com o nosso Deus um relacionamento. É interessante que eu sempre falava, né? E até hoje eu repito isso e o Espírito Santo me fez lembrar dessa frase, que eu sempre falo assim: como é que eu vou falar que eu vou morar no céu e quando chegar no céu eu não sei o que falar com o dono dele? Você já parou para imaginar em relação a isso? Porque muitos de nós não temos o prazer, né, de sentar e conversar com o pai. A gente passa horas, e principalmente quem mora fora, passa horas com um parente, né, que mora em outro país, conversando e fala sobre tudo. A conversa parece que não tem fim. Eu já cheguei a passar 2 horas ou até mais com a minha mãe conversando. E nisso eu falei sobre todos os assuntos, até não ter mais nem o que falar. Mas muitas vezes a gente não quer passar 30 minutos com o Senhor, 10 minutos, 15 minutos. A gente diz que não tem o que falar para Ele. Como é que a gente não tem o que falar? A gente tem um dia inteiro. A gente só não tem o que falar com alguém que a gente não tem relacionamento. E eu sei que o relacionamento com o nosso Pai, ele é difícil de ser construído. Então, o que é que vai causar desejo de criar um relacionamento com o nosso Pai? Quando nós conhecermos Ele. E conhecer o Senhor é através da sua palavra. Então, quanto mais eu conheço Deus, mais eu sinto desejo de estar na sua presença. E a mesma coisa acontece. Um relacionamento, né? Vou colocar um relacionamento conjugal entre um homem e uma mulher. É aos poucos. Constrói primeiro ali uma amizade, um oi, tudo bem? E assim também é o nosso relacionamento com Deus. A gente vai no oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Muito prazer, eu sei que o senhor me conhece, mas eu estou me apresentando. Meu nome é Aline, eu cheguei aqui agora, não sei como funciona. Seja verdadeiro, seja sincero com o Senhor. Mas eu sei que o Senhor é o meu Pai, e eu sei que o Senhor é meu Redentor, e que o Senhor está vivo. E que o Senhor me chamou para ter intimidade contigo, o Senhor quer me levar a uma nova história. Chegue para o Senhor e fale na sua simplicidade: Senhor, eu não sei orar. Senhor, eu não sei ler a Bíblia. Senhor, eu não sei nem por onde começar. Mas me ajuda a ser mais forte, me ajuda a ter um pensamento elevado na tua presença, me ajuda a conhecer o Deus que me criou. Estou aqui de coração aberto. Não quero mais que essas práticas de pecado estejam impregnadas na minha alma, mas que eu possa ter o cheiro do puro nardo, porque eu tenho certeza que o teu sangue me lavou. Quando você se posiciona com o coração sincero diante do Senhor, praticando esses 5 passos. Primeiro, confessando o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Segundo, abandonando os pecados, se afastando daquilo que te contamina. Terceiro, buscando a santidade, procurando tudo aquilo que edifica, tendo práticas espirituais como o jejum, a oração e a leitura da palavra. O quarto, conhecendo o nosso Deus, porque quando você começar a praticar a leitura da palavra, você vai encontrar um Deus que é revelado na palavra. Você vai conhecer quem é o seu Pai e quem você serve. E o quinto é criando intimidade com Ele. E criar intimidade com o nosso Pai leva tempo. Então, dedique o seu tempo ao Senhor. Eu quero te dizer que o seu tempo, ele é gordura, ele é sangue. Então, o seu tempo é precioso. Sabe o que é que Satanás mais deseja roubar de cada um de nós? É o nosso tempo. Porque o nosso tempo é precioso. O nosso tempo
é algo que a gente precisa e necessita para crescer. E quando esse tempo ele é roubado de nós por coisas que não edifica, que não traz edificação para nada, que não nos faz crescer, a gente é roubado. E é isso que o Satanás ele tenta o tempo todo nos roubar através das distrações, através da procrastinação. E a gente precisa destronar tudo aquilo que nos inclina para isso. Tem um versículo que eu amo muito e todas as vezes que eu leio esse versículo, eu me emociono. Esse versículo arde muito no meu coração e eu vou explicar para vocês o porquê. Lá em Provérbio 25, 24 diz assim, eu vou ler para vocês. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobrir é a glória dos reis. Provérbios 25, 24. Quando a gente entende isso, a gente começa a entender qual é a visão do nosso Pai. Então, a glória de Deus é ocultar certas coisas e a glória dos reis é descobri-la. Então, a nossa glória, né, aquilo que vem trazer para a gente o coração mais aquecidinho por Deus, é quando a gente descobre a sua revelação. Isso aqui, gente, não é para ser lido de qualquer jeito. Isso aqui é revelado. Quando a gente lê a Bíblia sem o auxílio do Espírito Santo, não vamos entender nada. Mas quando a gente convida o Espírito Santo para que nós possamos entender aquilo que está escrito, a gente tem um outro descobrimento. O Senhor, ele fala de outra forma conosco. E existem pessoas que já leram a Bíblia diversas vezes, mas se você chegar para elas e perguntar o que elas entenderam, elas vão dar uma profundidade maior naquilo que foi lido. Então eu posso ler um versículo por várias vezes e todas as vezes que eu ler, o Senhor falar comigo de forma diferente. O Senhor me mostrar uma coisinha a mais que Ele queria me revelar. Então, quanto mais eu busco, quanto mais eu me entrego, quanto mais eu me edifico, mais eu tenho conhecimento das coisas que estão ocultas pelo próprio Deus, porque Ele revela aquele que busca. E o Senhor só derrama esse tipo de conhecimento, esse tipo de revelação para aqueles que abandonam o pecado, para aqueles que dão prioridade em viver em santidade, para aqueles que se entregam à presença do Senhor, para aqueles que tiram todo o pecado de estimação, para aqueles que entendem que a transgressão, a iniquidade já não deve fazer parte daqueles que servem ao Senhor, daqueles que foram chamados para ser remanescente. E é isso que eu te convido nesse vídeo. Se posicione diante do Senhor, procure se edificar, procure se apartar daquilo que te faz pecar e tenha posicionamento diante de Deus, porque eu tenho certeza que o Senhor ele não vai abandonar nenhum de nós. Amém? Gente, aqui no ministério a gente vai trazer de degrau em degrau, até chegar ao dia perfeito. Eu quero que a gente tenha conhecimento de tudo aquilo que é necessário para a nossa base cristã, porque se a gente tiver uma base firmada em Deus, a gente vai crescer uma árvore frondosa, e essa árvore vai ser impossível não dar frutos. Então eu espero que você tenha gostado, te aguardo no próximo vídeo do canal. Um beijo no teu coração e até a próxima.